Bom, pessoal, acho que a gente já pode iniciar, né? A gente vai conduzindo aqui enquanto o pessoal vai entrando. De qualquer forma, vai ser gravado o webinar. E aí fica aí para quem não puder entrar hoje, vai ter condição de assistir depois com calma, enfim. Desejar aqui boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos a esse Conexão Controller, né? Esse ambiente que a gente desenvolveu para o crescimento e desenvolvimento das empresas, dos profissionais, né? Eu sou Solange Marinho, sou diretora do Grupo Controller, a empresa que há 31 anos trabalha com consultoria e gestão de negócios, né? Hoje a gente traz um webinar onde a gente tem nesse ambiente, um ambiente totalmente digital, que a gente faz a proposta de trazer temáticas, as 5 temáticas importantes para as empresas, para os negócios, né? E essas temáticas são formadas através de trilhas e jornadas de conexões, né? E a jornada de conexão hoje é a trilha das novas práticas de gestão. Dentro dessa trilha, a gente traz hoje uma temática importante, né, que são as oportunidades tributárias e previdenciárias em tempos de crise, né? Eu vou aqui compartilhar minha tela para apresentar os nossos palestrantes. E aqui nós temos o Marcos Vinícius, que já está em sala, e a Andrea Lobuiocompola. Isso. O Marcos Vinícius, ele é profissional, é sócio de impostos, profissional de mais de 20 anos de experiência em consultoria e auditoria de impostos diretos e indiretos, transfer price, planejamento tributário e processos tributários. Graduado em economia, MBA em gestão e planejamento tributário e mestrando em direito tributário internacional. A nossa colega Andrea é também mais de 20 anos em gestão e execução de trabalhos de auditoria e consultoria trabalhista e previdenciária, incluindo projetos de due diligence e suporte à auditoria contábil em empresas nacionais e multinacionais. Graduada em contabilidade e MBA em gestão de processos e coaching. Esses 2 profissionais são da nossa rede internacional da Nexia. A gente agradece demais a participação deles hoje. E hoje a gente vai aprender o quê? Nessas 3 temáticas aqui. A gente traz como quais os créditos de PIS e COFINS sobre diversos gastos, INSS sobre verbas indenizatórias, contribuições de terceiros, base de cálculo de 20 salários. Eu agora vou passar o bastão aqui para o Vinícius, vou descompartilhar a minha tela. E a gente vai começar os trabalhos aqui conversando, considerando que esse webinar vai ser gravado, vai ficar disponível para todos os assinantes. Nós tivemos 89 pessoas inscritas e a gente vai compartilhar o material, vai compartilhar o webinar com vocês. E passando aqui para o Vinícius. Vinícius, o teu áudio está... Tu abre o teu áudio? Pronto, maravilha. Obrigada, pessoal. Bom treinamento. Passo para você, meu querido Vinícius. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius. Obrigado, Solange, pelo convite, pela possibilidade de participar desse evento, desse primeiro evento com a Controller. Entendo que vai ser o primeiro de vários eventos que a gente vai conduzir, não só em matéria tributária, mas trabalhista, previdenciário ou gestão de negócios. Então, rapidamente, eu vou fazer uma apresentação da PPIC. Como a Solange comentou, a Controller, a empresa Controller, ela é uma firma membro da Nexia Internacional, assim como a PPIC. A Controller, ela está mais presente na região nordeste do Brasil. Nós, da PPIC, nós estamos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Manaus. Então, nós somos empresas parceiras e a gente faz parte da rede Nexia Internacional. Rapidamente aqui, então, um pouquinho da nossa liderança. Eu sou o sócio-líder da parte de impostos. A Andrea, que está aqui comigo também, que vai falar daqui a pouco, ela cuida, então, da parte, ela é diretora responsável pela parte trabalhista e previdenciária. Então, hoje nós dois que vamos falar um pouquinho sobre esses desafios. Alguns números, então, da PPIC, nós temos aí 4 escritórios, 2 em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Manaus. A PPIC tem 29 anos de história,
somos em mais de 200 pessoas e temos aí mais de 600 clientes. Isso PPIC, então, do ponto de vista Brasil, região aqui sul, sudeste principalmente. Em relação à Nexa Internacional, que a PPIC e a Controller faz parte, nós somos a nona maior rede de empresas de auditoria e contabilidade do mundo. No último ranking que saiu alguns dias atrás, na verdade, nós estamos empatados em oitavo com uma outra empresa de auditoria. Então, nós estamos dividindo o oitavo e a nona posição no ranking global. Temos um faturamento aí de mais de 4 bilhões de dólares, pensando em todo o mundo. Somos em mais de 250 empresas, firmas, membro da rede Nexia. Estamos presentes aí em mais de 122 países. Então, hoje, a rede Nexia ela tem condições de atender todo e qualquer tipo de cliente, em qualquer porte e em qualquer lugar do mundo. Dentro dos nossos serviços, nós temos auditoria contábil com emissão de parecer, trabalhos de certificação contábil, governança corporativa, trabalhos de consultoria empresarial, trabalhos de labor, que a André vai falar daqui a pouco, auditoria interna, tax, que é o meu tema de hoje, trabalhos de M&A focado em due diligence, temos terceirização também, um outsourcing, um BPO, e trabalhos relacionados à área de TI. Passando essa parte mais relacionada à apresentação institucional, só rapidamente aqui um dado que todos acho que já ouviram falar em algum momento, que é a complexidade tributária brasileira, né? Como todos sabem, nosso ordenamento jurídico é extremamente complexo, ele é controverso, e nós temos aí um emaranhado de obrigações acessórias, legislações, alterações de legislação, jurisprudência, SPED fiscal, SPED contribuições, ECF, ECD, tudo isso num emaranhado de legislação que é difícil realmente para o contribuinte brasileiro conseguir acompanhar. Então, aqui é só um dado de uma fonte do IBPT e da Fiesp, de uma pesquisa que eles fizeram, onde o Brasil ele é disparado o país que demanda o maior volume de horas de colaboradores para poder apurar tributos, para poder preencher obrigações acessórias. Em função deste volume de horas que o contribuinte brasileiro ele demanda para poder cumprir com todas as obrigações, em algum momento ele deixa de acompanhar alguma mudança na legislação, ele deixa de acompanhar alguma mudança na jurisprudência e ele deixa escapar oportunidades tributárias. Em alguns casos acaba correndo um risco involuntário, porque comete erros por não conseguir acompanhar essa legislação, mas em alguns momentos, também por ser muito complexo, também por exigir muitas pessoas, acaba não conseguindo acompanhar toda essa mudança, acaba não conseguindo capturar todas as oportunidades e, infelizmente, acaba pagando tributo a mais, ou tributo indevido. A ideia hoje, então, é discutir com vocês, em função desse momento que nós estamos passando, a gente vai passar um pouquinho da experiência do nosso lado Nexia, o que a gente tem feito para os nossos clientes, os principais temas que estão na agenda das empresas, no sentido de poder capturar todas essas oportunidades. Lógico que a gente não vai conseguir esgotar tudo aqui hoje, nós vamos passar por alguns desses temas, existem outros diversos, mas a gente vai apresentar para vocês o que está na agenda dos empresários, o que está na agenda dos consultores, das firmas, das grandes bancas de advogados, e o que as empresas têm feito para capturar oportunidade tributária. Nós estamos passando por um momento delicado do ponto de vista dessa pandemia, um momento difícil para as empresas, para o empresário. Então, nós entendemos que esse é o momento de entender, conhecer tudo o que é possível em matéria de recuperação tributária, em matéria de oportunidades, para conseguir ter algum tipo de alívio no fluxo de caixa e conseguir superar esse momento que nós estamos passando. Eu me coloco à disposição para, depois dessa apresentação, a gente pode agendar outras reuniões de forma individual, outros tipos de apresentação mais customizada, onde a gente pode tratar do caso específico da sua empresa, o específico do seu negócio, pensando em oportunidade. Então, hoje a gente vai falar de uma forma um pouco mais geral, de alguns temas que são mais comuns às empresas, mas para cada negócio tem uma oportunidade, para cada negócio tem uma particularidade que pode ser possível ser atacada. Dentro das matérias, então, começando agora um pouquinho com o conteúdo mais técnico, dentro das matérias do ponto de vista tributário, hoje em dia acho que a principal ação
está relacionada à recuperação de créditos de PIS e COFINS. Explicando um pouquinho o que aconteceu e fazendo um pouquinho da construção histórica em relação a esta oportunidade. Acho que como a maioria de vocês já sabe, nós tivemos no ano de 2002 e no ano de 2003 a instituição do PIS e COFINS não cumulativos. Com essas legislações ordinárias, nesses anos de 2002 e 2003, então o PIS e a COFINS passaram a ser não cumulativos, ou seja, eu tributo essas contribuições sobre o meu faturamento, mas essa legislação trouxe a possibilidade de abatimento em forma de crédito sobre alguns custos e despesas. Essa legislação ordinária de 2002 e 2003, ela nos trouxe a possibilidade de abatimento de créditos de PIS e COFINS sobre gastos classificados como insumos. Então, sobre o valor de todos os insumos na atividade da prestação de serviço e na parte industrial, na parte fabril, o contribuinte pode, desde então, tomar crédito de PIS e COFINS de 1,65 e 7,6 sobre todos esses gastos. Em função dessa possibilidade da legislação, surgiu uma dúvida de qual era o conceito de insumo para efeito de tomada de crédito de PIS e COFINS. O contribuinte se viu perdido em relação à definição deste tema. Na sequência, a Receita Federal ela editou 2 instruções normativas onde ela tentou definir o conceito de insumo para efeito de créditos de PIS e COFINS. Por óbvio, a Receita Federal trouxe um critério, à época, super restritivo. Ela equiparou a legislação de PIS e COFINS à legislação de IPI e falou que, basicamente, insumo para efeito de tomada de crédito era matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Então, a lei não trazia esse dispositivo, a instrução normativa da Receita Federal trouxe essa definição. Os contribuintes não concordaram com essa definição restritiva e começaram a entrar com ações, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Então, para tomar crédito de PIS e COFINS durante anos, com segurança, o que nós tínhamos era matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, ou aquele gasto daquele produto utilizado na fabricação de produtos destinados à venda, mas aquele gasto com aquele produto que entrava em contato no momento da fabricação do produto acabado, com perda de propriedade física e química em função deste contato com o produto acabado, ou seja, um critério super restritivo. Essa legislação, então, ela continuou inalterada por muitos anos e passamos a ter uma discussão na esfera administrativa que depois passou para a esfera judicial. Quando chegou na esfera judicial, nós tivemos finalmente em 2018, então pense, essa discussão começou em 2002, 2003, a instrução normativa era de 2004, quando chegou em 2018, nós tivemos finalmente um julgado no âmbito do STJ, onde foi declarado pelo STJ ilegal essa instrução normativa, essa decisão da Receita Federal, e com efeito repetitivo para todos os contribuintes. Então, desde 2018, com esse julgado, nós temos, então, considerada ilegal a posição da Receita. O que trouxe o STJ de novo nesse julgado? Ele falou, para a tomada de crédito de insumo, não basta ser, ou não precisa ser uma matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Esse gasto ele tem que ser essencial e relevante para o seu processo produtivo ou para a sua prestação de serviço. Ou seja, com esse julgado em 2018, nós passamos a ter outra discussão. Agora, não mais o que é matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, mas sim aquilo que é essencial para a atividade de uma empresa. Essa discussão abriu um leque de uma série de oportunidades em matéria de creditamento de PIS e COFINS. Daqui a pouco eu vou passar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro o que eu estou falando e um pouco mais didático. Em 2018, então, nós tivemos esse julgado relevante. Em 2019, nós tivemos a mudança da instrução normativa da Receita Federal com a criação da IN 1911, de 2019, onde nos trouxe um conceito novo de insumo, já alinhado com esse julgado do STJ. O que nós temos, então, em função disto
uma IN declarada ilegal por parte do STJ em relação à Receita Federal e um intervalo de 5 anos para poder voltar no tempo e analisar o novo conceito de insumo de acordo com esse julgado do STJ, ou seja, não prosperou nos últimos anos esse entendimento da Receita e o que prospera então é um entendimento para acreditamento de PIS/COFINS com base na essencialidade. Isso então já está agora na própria instrução normativa da Receita Federal a 1911, lá no artigo 171 e 172. O que abriu, então, aqui eu coloquei algumas possibilidades de crédito de PIS e COFINS que surgiram em função ou pós esse julgado. Então, nós temos aqui o número 1, que são gastos com manutenção de máquinas e equipamentos. Todos os gastos com manutenção de máquinas e equipamentos, eu falo partes e peças, rolamento, mão de obra utilizada para fazer essa manutenção, o entendimento da Receita Federal, até então, era contrário ao crédito de PIS e COFINS sobre isso. Então, nós, por exemplo, nós temos uma série de clientes que não tomavam crédito de PIS e COFINS sobre isso porque entendiam que tinha uma insegurança. Hoje, isso já está superado com o julgado no STJ e já tem uma segurança plena porque isso está previsto na própria IN 1911. Não que isso passe a vigorar a partir da IN 1911. Não, isso é uma mudança de entendimento, inclusive em relação ao passado. Então, o contribuinte pode sim voltar 5 anos e, com segurança, recuperar 9,25% de crédito de PIS e COFINS sobre gastos com manutenção de máquinas e equipamentos. Pensando numa indústria, principalmente, é algo muito comum e possível de se capturar uma oportunidade tributária. Imaginem voltar 5 anos, pegar todos os seus gastos com manutenção de máquinas e equipamentos e os serviços relacionados e recuperar 9,25% disso. Isso pode ser um impacto relevante no caixa da empresa. Gastos com produtos intermediários. Então, apesar da legislação da Receita entender produto intermediário, agora nós temos um conceito mais amplo. Não necessariamente esse produto intermediário ele precisa entrar em contato com o produto. Outro ponto relevante com segurança no julgado do STJ e na normativa são gastos com EPI. Então, todos os gastos com EPI necessários, pensando também numa atividade fabril, uma atividade industrial, hoje são passíveis de creditamento retroativo para PIS e COFINS. Outras teses ainda mais recentes agora já estão surgindo, agora ainda não tão pacificado, mas eu entendo que é super válido, que são os gastos com máscara, álcool gel. Tudo isso vai acabar sendo mandatório para a empresa poder funcionar e, na minha opinião, se enquadra nesse conceito de EPI. Ainda não está tão tranquilo esse assunto, mas EPI, de uma forma geral, já tem previsão legal. Gastos com uniforme, aqui nós não temos ainda uma segurança plena, porque os julgados que nós temos em relação ao uniforme são para determinadas atividades. Então, por exemplo, nós temos mais segurança com um gasto de uniforme do funcionário que trabalha numa planta, na fabricação ou tratando com alimentos. Então, neste caso, o uniforme, a manutenção adequada de uniforme é mandatória para a qualidade do produto que está sendo fabricado. Nesses casos, nós temos alguns julgados favoráveis aderentes a essa nova normativa. Não é uniforme de uma forma geral. Não queria deixar o recado aqui que todo uniforme dá direito a crédito. Tá? Gastos com laboratório, isso sim tem previsão bem aderente, está claro isso na normativa, no julgado do STJ. Gastos com tratamento de efluentes e resíduos industriais. Então, pense que são todos gastos que, em geral, as empresas que seguiam a orientação da Receita Federal até 2019 não capturaram créditos sobre tudo isso que eu estou falando. Gastos com despesas aduaneiras. Aqui só um parênteses. Gastos com despesas aduaneiras. Então, se eu tenho uma importação de um insumo, todo gasto com despesa aduaneira relacionado à movimentação de carga, capatazia, armazenagem, todos esses, ou gasto com o próprio despachante aduaneiro, tudo isso na importação de insumo é passível de creditamento de PIS e COFINS, já com julgados relevantes, inclusive no CARF. Gastos com despesa aduaneira na importação de mercadoria para revenda, esses ainda a Receita Federal continua entendendo que não é possível creditamento, existe um ato declaratório da Receita contrário a esse crédito, e nós não temos nenhum julgado ainda favorável a esse creditamento. Então, só guarda que gastos com despesas aduaneiras, eu estou falando principalmente gastos com despesas aduaneiras na importação de
insumos, gastos com despesas aduaneiras na importação de mercadorias, eu entendo que é um crédito questionável, ele é essencial para a atividade, mas a Receita Federal ainda entende o contrário. Então, nesse caso, a empresa precisaria, na nossa opinião, conhecer o risco, saber que existe um risco e pensar em entrar com alguma medida judicial protetiva nesse caso. Nós, da Nexia, podemos ajudar também nesse tipo de questionamento. Outro gasto também relevante, gastos com gás de empilhadeira também. Isso também entra num conceito mais tranquilo agora para a tomada de crédito de PIS e COFINS. Aqui eu coloquei, então, aqui alguns exemplos que são mais usuais, mais comuns, mas a nossa recomendação geral em função dessa normativa da Receita Federal nova, desse julgado do STJ, a nossa recomendação é revisitar toda a sua apuração de PIS e COFINS dos últimos 5 anos, revisitar todo o seu processo fabril, comercial ou de prestação de serviço, com essa nova mentalidade, com esse novo conceito, tentando buscar créditos e oportunidades. Nós colocamos alguns, mas nós entendemos que no dia a dia, ali na apuração, a gente consegue identificar outras oportunidades. Tá? Em função ainda deste critério de essencialidade, então, o que dá direito a crédito de PIS e COFINS passou a ser um conceito do que é essencial, do que é relevante. Surgem outras discussões que eu coloquei aqui ao lado direito. Eu coloquei alguns exemplos aqui também de questionamentos também relacionados a PIS e COFINS. No varejo, nós temos aí gastos com cartão de crédito e cartão de débito. Então, todos os gastos que as empresas do varejo têm com operadoras, eles são essenciais para a atividade, eles são necessários. Hoje em dia é impensável uma operação de varejo que não tenha gastos com cartão de crédito. É impossível pensar numa atividade assim. Então, muitas empresas do varejo estão capturando crédito de PIS e COFINS sobre esses gastos com as operadoras de cartão de crédito e cartão de débito, com o fundamento ou com o entendimento de que isso é essencial para a manutenção das atividades. Um ponto importante é que a Receita Federal ela não concorda com esse crédito, ela não concorda que isso é essencial, ela não concorda que isso é fundamental. E este assunto específico, cartão de crédito, isso não está pacificado ainda no judiciário. Então, a nossa recomendação é conhecer também o risco e, se tiver interesse em capturar essa oportunidade, discute conosco, que a gente pense numa medida protetiva, numa liminar, numa ação judicial, onde a empresa pode ter algum tipo de proteção. Este não é um crédito que eu recomendo tomar de forma administrativa, sem risco. Tá? Assim, igual, com o mesmo conceito e com o mesmo entendimento, nós temos os gastos com propaganda e publicidade. Para alguns setores, os gastos com propaganda e publicidade são muito relevantes e elas não conseguem funcionar sem esses gastos. Então, assim como no cartão de crédito, tem uma discussão se isso é essencial ou não, mas nós também não temos uma jurisprudência pacificada em relação ao assunto. Então, tomar esse crédito administrativamente ainda tem risco para o contribuinte. Nossa recomendação é discutir isso judicialmente. Um outro ponto, ainda em relação a PIS e COFINS, são as operações de Manaus. Então, aqui eu estou falando do contribuinte que ele está estabelecido na Zona Franca de Manaus, principalmente as indústrias que estão lá. Nós temos um julgado relevante no STJ, recente, favorável ao creditamento de PIS e COFINS para os contribuintes que estão na Zona Franca de Manaus. Lembrando que a venda de qualquer produto para a Zona Franca de Manaus, ela não é tributada, ela não sofre tributação. Então, ao não ser tributado, o contribuinte de Manaus, ele não tomava crédito de PIS e COFINS sobre a compra. O que nós temos agora é um julgado relevante no STJ, autorizando o contribuinte de Manaus a recuperar 9,25% sobre todas as compras. Então, esse julgado, pensando em empresas que estão domiciliadas na Zona Franca de Manaus, é extremamente relevante. Só queria deixar esse recado em relação a esse tema. Quem tiver mais dúvida, que é um assunto muito pontual, também procura a gente pode conversar com mais detalhes. Outro gasto ainda relacionado a PIS e COFINS são os fretes, gastos com fretes. A legislação de PIS e COFINS ela permite o crédito de PIS e COFINS sobre gastos com frete na compra de produtos ou na venda de produtos. E a legislação ela era omissa em relação aos gastos com frete nas operações de transferência. Quando eu falo transferência, é transferência entre filiais que são pertencentes à mesma empresa. Então, a 001 para 002, transferências de um CD para a loja,
são filiais da mesma empresa, da mesma CNPJ. Então, nós tínhamos uma posição contrária da Receita Federal em relação ao crédito de PIS e COFINS sobre isso. A legislação não falava nada, a Receita Federal também era contrária. Hoje, nós temos previsão na própria normativa para tomar crédito de PIS e COFINS sobre os gastos com frete de produtos em elaboração. Então, se você começou parte do processo fabril numa planta e transferiu esse produto em elaboração para outra, nós já temos previsão legal hoje na normativa para poder capturar esse crédito. O que nós não temos ainda na instrução normativa é a possibilidade de tomar crédito de gastos com frete de produtos acabados. Então, por exemplo, a fábrica produziu o produto e transferiu para o centro de distribuição. Esse gasto com frete, a instrução normativa ainda é contrária ao creditamento. Ou do CD para as lojas. Todo esse gasto, imagina, um CD canalizando todas as compras que transfere para dezenas de lojas. Todos esses gastos com frete, na ótica da Receita Federal, não são passíveis de creditamento. O que nós temos alguns julgados já no CARF favoráveis ao creditamento de PIS/COFINS nos gastos com frete de produto acabado. A matéria ainda não está pacificada, mas como são decisões no âmbito do CARF, nós entendemos que já existem, então, boas argumentações e bons fundamentos para pensar na recuperação desse crédito, também de forma administrativa e principalmente com uma proteção judicial. Esse gasto, dependendo da atividade, também pode ser muito relevante. Rapidamente, trouxe aqui alguns outros temas que a gente tem tratado em relação a PIS e COFINS. Gastos com intangível, software, por exemplo, nós temos uma previsão desde 2014, onde os gastos com intangível relacionados à atividade fabril ou prestação de serviços são passíveis de crédito. A gente tem visto muito cliente nosso que não capturou esse crédito e a gente está recuperando isso do passado também. Gastos com máquinas e equipamentos, compra de máquina e equipamento. Nós temos também clientes que continuam recuperando crédito de PIS/COFINS sobre a depreciação ou recuperam crédito de PIS/COFINS de 1,48 avos. Nós temos já uma mudança na legislação muito antiga, onde esses créditos podem ser feitos de forma integral e imediata. Então, aqui, pensando em fluxo de caixa, pensar também se a sua empresa está capturando o crédito de forma sobre a depreciação ou se ela já está capturando de forma integral e imediata. Outro item, gastos com benfeitorias, construções, edificações, imóveis próprios e de terceiros. A legislação, de uma forma geral, fala que eu tenho crédito de PIS/COFINS sobre esses gastos sobre a depreciação. A depreciação de uma benfeitoria, ela leva aí 25 anos para ser depreciada, para ser amortizada. Nós temos uma previsão na legislação, também já um pouco antiga, que fala que se essa benfeitoria for na planta fabril, na fábrica ou no estabelecimento prestador de serviço, o contribuinte pode tomar esse crédito em 24 meses, em 2 anos, e não em 25. Então, se eu tenho uma benfeitoria num escritório administrativo, comercial, esse crédito vai ser sobre a depreciação em 25 anos. Se eu tenho uma benfeitoria na construção de uma fábrica, no estabelecimento prestador de serviço, esse crédito pode ser e deve ser capturado em 2 anos e 24 meses. Também outro ponto que tem passado desapercebido por muitos contribuintes. Outro item que também foi matéria de muita discussão são as subvenções, as subvenções de ICMS. Então, muitas empresas que estão em determinadas regiões, e o Nordeste é uma delas, elas gozam de alguns benefícios fiscais de ICMS. O Estado abre mão, renuncia parte da sua arrecadação e concede benefícios, favores, como crédito presumido, crédito outorgado, enfim, alguns créditos como forma de subvenção governamental. O que nós tínhamos até bem recentemente era, se essas subvenções, esses ganhos, eles fossem considerados subvenção para custeio, eu tinha que tributar PIS e COFINS, imposto de renda, sobre isso. Se eles fossem considerados subvenção para investimento, eu não precisaria tributar PIS, COFINS, imposto de renda e ICS sobre isso. O que nós temos de relevante também é uma mudança na legislação desde 2017, onde foi qualificada que todas as subvenções, do ponto de vista de ICMS, são consideradas subvenções para investimento. Então, desde então, observadas algumas regras, principalmente da Lei 2973, lá no artigo 30, as empresas podem deixar, inclusive pensar no passado,
em recuperar toda eventual tributação de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social que fizeram sobre as receitas de subvenção. Então, o recado para esse é, se a sua empresa tem benefícios fiscais de ICMS, analisar qual foi o tratamento contábil desse benefício fiscal, se foi considerado uma receita, e se vocês tributaram PIS, COFINS e IRCS sobre isso. Se tributaram, existe a possibilidade de recuperar essa tributação, observadas algumas regras, que nós também recomendamos uma discussão específica para analisar se vocês cumpriram todos os requisitos passíveis que disparam gatilho para a recuperação tributária. Em relação a ICMS, nós colocamos aqui também um slide específico, por quê? Nós temos hoje muita discussão relacionada a PIS e COFINS, acho que a maioria das recuperações tributárias hoje são relacionadas a PIS e COFINS, mas nós vemos que o ICMS é um tributo que acabou ficando de lado nos últimos processos de revisão ou de recuperação tributária. Então, aqui é só um alerta que nós já tivemos também muita discussão sobre o que é passível de creditamento para ICMS. Essa legislação, sim, já amadureceu bastante no judiciário. Nós já temos julgados aí já no STF, analisando a questão do que é passível de creditamento para efeito desses tributos. Então, aqui eu coloquei só 3 perguntas como alerta, né, para ver se vocês estão analisando se tudo que é gasto na sua empresa está sendo capturado crédito de ICMS. Então, se está relacionado com o processo produtivo, se ele tem uma essencialidade, se ele entra em contato com o produto no momento da fabricação e se esse insumo ele sofre um desgaste, ainda que parcial e não imediato, em função do processo produtivo. O nosso grande recado aqui vale a pena sempre revisitar o seu processo, revisitar a sua atividade, seu processo produtivo, pensando principalmente nessas perguntas e outras, mas essas 3 ajudam a responder bastante, se vocês podem aí capturar créditos de ICMS. A gente tem visto alguns clientes nossos fazendo recuperações de PIS e COFINS, não estão olhando para o ICMS mais há alguns anos e estão deixando de capturar oportunidades de crédito de ICMS. Aqui é mais um alerta para a gente não deixar esse tributo tão importante de lado nesses processos de recuperação tributária. Outro tema que está na agenda de todo empresário hoje é a questão da discussão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Acho que já foi muito discutido, acho que em todos os fóruns tributários, que nós tivemos um julgado relevante, então, no STF, onde foi considerado que o ICMS ele não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Acho que, como todos sabem, também nós estamos até hoje aguardando os efeitos da modulação desse julgado no STF para entender como que vai funcionar isso em relação a todos os contribuintes, como que vai funcionar a métrica de cálculo dessa recuperação, principalmente se é o ICMS destacado, se é o ICMS recolhido. Em suma, a gente ainda tem uma discussão e está esperando essa modulação da Receita Federal em relação a essa tese de ICMS na base de PIS e COFINS. A nossa recomendação se a sua empresa ainda não entrou com uma ação, eu acho que já até passou da hora, mas ainda assim acho que vale a pena olhar, correr e entrar com esta ação o quanto antes. Aqui eu estou falando da possibilidade de recuperar toda a tributação de PIS e COFINS sobre o ICMS da sua operação. Então, nós já temos um julgado com repercussão geral no STF. Em função desse julgado, nós temos uma série de empresas que já tiveram trânsito julgado nessa ação de forma rápida, que já habilitaram esse crédito na Receita Federal e já estão fazendo compensações. Essa, com certeza, é uma das maiores teses e um dos maiores valores envolvidos em matéria de recuperação tributária. Eu não vou me alongar muito nesse tema, porque eu entendo que já foi discutido por muitas empresas. Já tem 2 anos que todo mundo está discutindo muito esse assunto. Aqui só fica o recado que, se a sua empresa não entrou com ação, ela pode ainda entrar e a gente pode ajudar nesse tipo de tarefa. E a gente pode, inclusive, ajudar a sua empresa a calcular o valor do crédito. Se ela já entrou com ação, mas não sabe o valor do crédito, ou precisa habilitar esse crédito na Receita Federal, nós também temos metodologia, temos sistema, e a gente pode ajudar a sua empresa a calcular esse valor passivo de recuperação. Além dessa discussão, surgiram outras várias que merecem destaque, que são o que a gente chama teses relacionadas, ou que são filhas dessa tese.
Então, nós temos a questão do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS, isso ainda não está pacificado no judiciário, mas, em função da tese do ICM, vale a pena entrar com ação imediata. Então, se a sua empresa é prestadora de serviço, contribuinte do ISS, nós recomendamos que ela entre com uma ação questionando toda a tributação de PIS e COFINS sobre esse ISS, ok? Essa ação, sim, a gente tem visto que muitas empresas prestadoras de serviço não entraram ainda. O pessoal pensa muito no ICM, mas a tese também é muito válida para o ISS. Nós temos a contribuição previdenciária, a tributação de PIS e COFINS sobre a contribuição previdenciária. Nós temos agora também a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do PIS e COFINS, né, são tributos indiretos calculados por dentro. Esse também pode ser um valor muito relevante. Esse assunto já bateu no STF, vai ser julgado no STF. Então, nós estamos falando de tributação de todos o PIS e COFINS sobre PIS e COFINS. Pode ser algo próximo ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Nós temos discussão de ICMS na base de cálculo do Imposto de Renda no Lucro Presumido, ISS na base de cálculo do Imposto de Renda no Lucro Presumido e PIS e COFINS na base do Imposto de Renda no Lucro Presumido. Então, em função dessa tese mãe, que a gente chama de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, surgiram outras várias que são muito parecidas, ainda não amadureceram e não têm o trânsito julgado no STF, mas que podem seguir esse mesmo caminho. A nossa recomendação é: entra com a ação, trava a contagem de prazo decadencial e tenta garantir o direito de recuperar isso no caso de uma decisão favorável. Podemos ajudar nisso também. E para encerrar a minha parte, nós temos a questão aqui, só alguns outros itens rapidamente, em matéria de planejamento tributário. Para não falar que não tratamos de imposto de renda, eu trouxe aqui um assunto relacionado à IRPJ e contribuição social, que é a tributação sobre variação cambial. Então, o momento que nós estamos passando agora, hoje, desse momento, é de constante oscilação da moeda. O que acontece? Para efeito de imposto de renda, o contribuinte tem duas opções. Ou ele reconhece na sua contabilidade toda a oscilação da moeda e ele tem ganhos e perdas mensais em função da competência e leva isso à tributação todo mês em função da oscilação da moeda, ou toma a dedutibilidade. Isso nós chamamos de tributação por regime de competência. Ou o contribuinte pode todo ano, através da DCTF, exercer uma opção para tributar ou tomar dedutibilidade dos ganhos e perdas com variação cambial pelo regime de caixa. Ou seja, só quando eu liquidar uma operação de importação ou eu receber uma exportação por uma venda do exterior, neste momento eu reconheço toda a variação cambial e tributo, levo a tributação ou tomo a dedutibilidade. Então o contribuinte sempre teve duas opções, essa opção ela é feita no começo do ano, de forma irretratável e irrevogável. Então, no começo do ano, o contribuinte tem que imaginar qual vai ser a oscilação do câmbio e decidir qual é o melhor modelo de tributação. Por que eu estou falando disso agora? Existe um gatilho na legislação que fala o seguinte: se o dólar ou o câmbio oscilar mais do que 10% num mês, você pode, neste momento, mudar a sua opção, o seu regime. Nós tivemos, no mês de março, uma mudança ou uma oscilação do câmbio superior a 10% em um mês. Isso significa que, em função dessa trava, desse gatilho da legislação, o contribuinte pode, em relação ao mês de março, mudar essa opção. Então, ele já fez a opção no começo do ano, caixa ou competência, mas, em função dessa oscilação do câmbio em março, ele pode revisitar o tema e ver se fez a melhor opção e alterar essa opção. Essa alteração ela se dá por meio da DCTF, mas a DCTF de março ela ainda não foi entregue porque os prazos foram suspensos pela Receita Federal em relação ao Covid-19. Isso significa que, ao entregar essa DCTF, que ainda está no prazo, eu posso voltar no tempo e alterar o meu regime tributário para efeitos de variação cambial, pensando em imposto de renda e contribuição social. Fica o recado. Quem tiver dúvida, a gente pode falar sobre isso também. Para encerrar, temos a tese do Reintegra. Reintegra também é um benefício fiscal relacionado à exportação de produtos, à venda de mercadorias para o exterior, onde nós temos a possibilidade de recuperar um residual de PIS e COFINS na forma de Reintegra. Nós temos também um julgado super importante
no STJ, equiparando a venda para a Zona Franca de Manaus à exportação e possibilitando a captura de reintegra sobre vendas para Manaus. Então, fica o recado também, quem vende para Manaus pode pensar em entrar com uma ação para recuperar a reintegra. E, por fim, para encerrar a parte tributária, crédito de IPI nas aquisições de Manaus. Também não era permitido, nós temos um julgado aqui também relevante, possibilitando esse crédito. Ainda não está pacificado, o contribuinte precisa entrar com ação para recuperar. Trouxe aqui os principais temas, acho que eu me alonguei um pouquinho, né? Excedi um pouco o tempo. Então, agora, rapidamente, eu vou passar a palavra para a Andréia poder tratar dos assuntos previdenciários, oportunidades previdenciárias. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vinícius. Vamos lá, Andréia? Você. Sim, vamos. Peraí. Vini, você já parou de compartilhar sua tela? Ah, tá. Agora sim. Bom, eu vou falar da parte previdenciária, tá? Aqui nós vamos iniciar com a oportunidade relativa ao aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado, ele sempre foi considerado uma verba indenizatória. Então, isso quer dizer que o empregado recebe um valor, uma remuneração, sem trabalhar, sem ter a contrapartida do trabalho, tá? O aviso prévio indenizado, ele não tributava, depois ele começou a tributar em 2009, e em 2016 a Receita Federal veio com uma solução de consulta, estabelecendo que o aviso prévio indenizado não tributa mais. O que acontece é que ainda a gente vê alguns clientes que permanecem tributando para fins previdenciários o aviso prévio indenizado. Por isso, ele é ainda uma oportunidade que as empresas possuem em relação ao INSS patronal, tá? Um outro item que nós temos também da parte previdenciária refere-se ao enquadramento. As empresas geralmente efetuam o enquadramento utilizando o CNAE da empresa, CNAE preponderante, geralmente, identificam o RAT, né, o percentual que deve se recolher, de 1 a 3%. No entanto, a legislação, ela estabelece que o enquadramento previdenciário deve ser efetuado mensalmente e de acordo com o maior número de empregados na atividade. Então, se a minha principal atividade, de acordo com o meu CNAE, é indústria, mas a maioria dos meus empregados estão em outras atividades que não sejam industriais, eu tenho que levar isso em consideração. Isso muitas vezes também gera um crédito previdenciário para as empresas, tá? Outra tese que nós trabalhamos, relacionada também às verbas indenizatórias, é a tese da tributação dos 15 primeiros dias do auxílio-doença, 1/3 de férias e o reflexo do aviso prévio indenizado, que é o 13º salário indenizado, tá? Inclusive, saiu já uma solução de consulta do 13º salário indenizado, recentemente, dizendo que ele não deve mais sofrer tributação previdenciária. E a gente também continua identificando vários clientes que permanecem tributando, então tem aí a possibilidade de compensar os valores de 5 anos. Tá? Em relação às verbas de 1/3 de férias e os 15 primeiros dias do auxílio-doença, por que elas têm características indenizatórias? Porque o empregado não está efetivamente trabalhando. Então, quando o empregado não tem a contrapartida do trabalho, o valor não é objeto de tributação, não deve ser objeto de tributação previdenciária, porque é uma verba simplesmente indenizatória. Então, os 15 primeiros dias do auxílio-doença, o empregado está afastado, não está trabalhando. E 1/3 de férias também é um complemento que ele recebe para gozar, para usufruir as férias. Então, essas duas possibilidades já estão bem pacificadas, tá? São teses com 99,99% de chance de êxito.
A maioria das empresas já se utilizam desses créditos de forma administrativa, tá? Ou seja, não ingressam com a ação. A gente sempre recomenda que ingresse com a ação. Para quê? Porque a hora que entra o E-Social, que existe a substituição da GFIP dentro do E-Social, você tem que informar no S1070 o motivo que você não está tributando determinada verba. E se você ingressou com a ação, você vai ter aquele número de processo que é da sua empresa. Então, isso vai deixar vai trazer muito mais tranquilidade ao processo, tá? Uma outra questão que está sendo bem discutida atualmente é a contribuição previdenciária patronal relativa aos descontos legais. Então, os descontos legais de coparticipação, vale transporte, vale refeição, planos de saúde e odontológico. Então, um empregado, vamos supor que ele receba uma remuneração de R$1.000 e sofra descontos legais de R$200 por mês. Ao invés de eu tributar o INSS sobre R$1.000, eu vou tributar sobre R$800, tá? E aqui a gente fala apenas da parte patronal, nunca da parte do segurado. Por quê? Senão eu vou ter 2 empregados com o mesmo salário e com aposentadorias diferentes. Então, a gente nunca mexe no valor do empregado para não interferir no valor da aposentadoria dele. Então, é uma tese relacionada apenas à parte patronal da remuneração do empregado, tá? Aqui nós não temos julgados ainda dentro do STF, no STF, mas o judiciário tem se comportado muito bem, é uma tese relativamente nova, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, tá? E muitas empresas também, devido a esse momento, né, que nós estamos vivendo, esse momento econômico que nós estamos, elas estão se utilizando desses créditos de forma híbrida, né? O que isso significa? Utilizam de forma administrativa até a substituição da GFIP dentro do E-Social e ingressam com a ação pós-substituição da GFIP. Essa tese também, ela é fácil de se operacionalizar dentro do E-Social, caso a empresa não tenha o interesse de ingressar com uma ação. Ela dá para se operacionalizar facilmente dentro do E-Social. Mas a gente recomenda, como somos um pouco mais conservadores, que se ingresse com a ação para que não venha a ter nenhum tipo de risco futuro. Aqui eu trago a legislação, né, o embasamento, a jurisprudência em relação ao tema dessas contribuições, dessas deduções da base de cálculo do INSS patronal. E, por fim, a parte previdenciária, ela não tem tantas oportunidades quanto a tributária, tá? Então, é mais rapidinho. E, por fim, nós temos também a tese da base de cálculo de terceiros. Então, esta tese, ela limita o salário, a contribuição dos terceiros a 20 salários mínimos. Ou seja, ao invés de eu recolher 5,8 sobre o total da folha de pagamento, eu vou recolher 5,8 limitado a 20 salários mínimos, o que nos traz um crédito bem significativo. Aqui também nós recomendamos que ingresse com a ação, até porque operacionalizar isso dentro do E-Social sem ação não é possível, tá? Então, a partir do momento que ocorreu a substituição da GFIP dentro do E-Social, não é possível se utilizar desses créditos. Então, tem realmente que ingressar com a ação. Aqui eu trouxe uma decisão do STJ, do TRF, onde elas são favoráveis. E da mesma forma que a tese dos benefícios, aqui também as empresas têm se utilizado de forma híbrida, tá? Então, até a substituição da GFIP, faz as compensações todas de forma administrativa e depois ingressa com ação. O interessante é que sempre se tenha um advogado mesmo fazendo de forma administrativa,
porque se você sofrer algum tipo de autuação, esse advogado vai te defender até a última instância. Tá? Então, da parte previdenciária, basicamente isso, coloco aqui também que a gente tem a primeira opção, que é por meio de medida judicial, e a segunda, compensação administrativa. E a mais utilizada hoje, devido ao cenário econômico, é a terceira opção, que é a forma híbrida, que você utiliza parte de forma administrativa e parte de forma judicial, com medida judicial. As liminares de todas essas teses, as empresas conseguem rapidamente, aproximadamente 3, 4 meses, já tem a liminar dessas teses, e com a liminar você pode mudar o seu procedimento daqui para frente. Né? Então, da parte trabalhista e previdenciária são esses temas. Se alguém depois tiver alguma dúvida relacionada também à redução de jornada, suspensão de contrato, fiquem à vontade para mandar e-mail, para nos contatar. Também podemos fazer algumas apresentações individualizadas para explicar melhor cada uma dessas teses, se tiver alguma dúvida. Fui rápida para a gente não extrapolar o tempo, tá? Perfeito, Andréa, perfeito. Perfeito mesmo. Bom, eu tenho aqui uma pergunta para vocês dois, tá? Você já até adiantou aí, André, a média de tempo da parte previdenciária. Isso também se estende à outra parte tributária, Vinícius? É também nessa média de tempo? Pronto. Não, a parte tributária, muito do que eu falei pode ser recuperado de forma administrativa, ou seja, só retificar as obrigações acessórias, capturar o crédito e montar perda de compra. Então, isso pode ser feito imediatamente, sem nenhum tipo de autorização. Alguns outros casos que eu comentei, que ainda são, por exemplo, cartão de crédito, algumas outras ações que eu falei, aí sim tem que entrar com uma ação na justiça. A liminar também tende a sair rápido, como na previdenciário, mas a discussão judicial aí demora anos. Então, no tributário depende do assunto, pode ser imediato ou pode demorar algum tempo, dependendo da oportunidade. Tá, e entrando agora, você também retroage aos últimos 5 da mesma forma. Tem alguma extensão acima dos 5 anos? Tem alguma tese nesse sentido, que você recupera acima dos 5? Não, a gente trabalha com a tese dos 5, a gente entende que, além disso, acho que a jurisprudência já caminhou bem no sentido desfavorável, então a gente não acredita muito, não. O que a gente recomenda é uma revisão dos últimos 5 anos, né? Tentando capturar todas essas oportunidades. E aí nós, Nexia, podemos ajudar os contribuintes, as empresas a fazer essa revisão e identificar essas oportunidades. Ótimo. Então, assim, com relação a riscos, também tem uma pergunta aqui com relação aos riscos, com relação a alguma dessas, qual delas é mais arriscada e que entra no conservadorismo? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? A ideia até hoje foi apresentar de uma forma geral diversas oportunidades. Então, nós falamos de vários temas. O que nós recomendamos antes de tomar qualquer decisão, a gente precisa conversar com mais detalhes e expor cada risco, né? Tá. A ideia durante a apresentação, eu e a André, a gente foi falando, olha, isso daqui tem um bom fundamento, isso está aderente à legislação, ou isso é uma tese. Então, para cada caso é um caso, a gente precisa sentar com cada empresa, com cada cliente, e poder tratar de cada assunto que foi falado aqui. Nós não gostaríamos de deixar um recado assim, pega alguma coisa isolada do que foi falado aqui e captura esse crédito. Não, acho que vale muitas rodadas para a gente poder falar qual é o risco, se existe o risco e qual é a extensão desse risco antes de monetizar alguma dessas oportunidades. Tá ótimo. Bom, eu acho que aqui a gente encerra o nosso tempo aqui. Agradecer aqui o Vinícius e a Andréa. A gente vai compartilhar com vocês essas apresentações, a gente vai deixar disponível os contatos também do Vinícius e da Andréa, vai estar disponível também nas nossas redes sociais, onde vai estar compartilhado esse material. Agradecer a todos e obrigada, Vinícius, obrigada, André, pelas próximas oportunidades. A gente é parceiro nesses trabalhos aí, né? A gente vai continuar juntos e cada vez mais forte nessa transformação que esse novo mercado aí, transformar isso em caixa, né? Transformar isso aí em caixa para os contribuintes, para os nossos clientes e para o mercado. Tá bom? Obrigada mesmo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.